Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu sou o Betão. Eu sou a Cris. A gente vai fazer 50 anos de casados. Vai demorar ainda, mas nós vamos fazer. Com a graça de Deus a gente vai fazer. A gente tem 20 anos de casados, fizemos agora em maio. Temos uma filha, Júlia, que está lá assistindo em casa. Um beijo, filha, Deus te abençoe. E temos uma filha postiça agora, Camila, que está fazendo intercâmbio e está em casa também. Um beijo para a Camila também. E a nossa história com o Padre Léo começou em 2000, nesse rincão, num acampamento de carnaval, que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e a oportunidade de nos aprofundarmos no amor de Deus por meio da palavra que o Padre Léo nos proclamava e nos proclama até hoje. Que eu acho que o jeito dele de falar do amor de Deus ainda continua convertendo nossos corações e para sempre vai continuar. Na realidade, eu conheci ele um pouquinho antes. Eu já namorava com a Cris e eu tinha um problema de coluna, aí fui numa amiga da paróquia, ela falou, eu precisava, disse que tem um tal de Padre Marcelo, que é um padre bacana, realiza um monte de coisa. Eu falei, pede para ele rezar por mim. E ela falou assim, vai lá você, né, cara? Você quer cura e quer que o outro manda pelo correio? E aí, eu fui no Padre Marcelo e nessa busca me falaram que lá em São Paulo, pertinho de casa, ia um tal de Padre Léo, que era um padre do sul, um cara bacana tal, né? E eu cheguei sozinho. Fui lá, era um ginásio pequeno, tinha um monte de gente, e aí vi um padre gordo, com a camisa aberta até aqui, falando de um jeito, era padre, falando de um padre de um jeito assim, muito, muito franco com a gente. Eu falei, cara, esse cara é diferente, né? Só que eu cheguei no final da pregação, acabou, entrou a banda para cantar e tal, o pessoal saiu para a hora do almoço, eu já saí, fui embora e não vi mais nada. Depois, em 2000, a gente já estava buscando a Deus, a gente descobriu que a gente tinha necessidade de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a nossa vida conjugal. E a gente já estava nessa caminhada, a gente já tinha feito um retiro de casais na nossa paróquia, que foi um marco na nossa vida. E aí, pintou, eu estou lá na fazenda de um amigo da gente, lá em Barra Bonita, e aí vi que tinha uma tal de Canção Nova, uma TV Canção Nova, e vi que ia ter um acampamento de carnaval na Canção Nova. Eu falei, bora, vamos nesse lugar aí. Aí liguei para cá para saber como é que era tal, e aí a gente veio e já trouxemos 4 casais com a gente. Falei, vou levar vocês num lugar que vocês vão adorar. Nem sabia o que eu ia encontrar, mas aí a gente ficou acampadinho. Antigamente a gente acampava aqui do lado. Isso foi em 2000, há 14 anos atrás. E quando chegamos aqui, o palco era daquele lado, porque esse palco ainda estavam construindo, o palco era ali, e tinha esse tal de Padre Léo pregando. Eu falei, cara, que cara louco, gente. Como ele fala das coisas de Deus de uma maneira que eu consigo entender. Porque todo mundo, eu tenho, você que está na câmera aqui, todo mundo tem sede de Deus, porque foi o próprio Deus que nos colocou esse desejo de se relacionar com Ele. Mas a gente está buscando em todos os lugares. E quando eu cheguei aqui, aquela vez, e ouvi aquele padre, ainda gorducho, já não falava tanto palavrão, mas falando das coisas de Deus, eu falei, cara, é isso, é mais simples do que eu imagino, porque eu sou meio cabeção. Eu não tinha facilidade, eu não sou um exegeta que leio a palavra, entendo e que dali eu... Não, eu precisava de alguém que colocasse as coisas de Deus de uma maneira simples, através da história, através da piada, através do sorriso e através da lágrima, através da alegria e do puxão de orelha que muitas vezes ele nos trazia. Então, para nós, conhecer o Léo, e era assim que eu chamava, porque quando a gente começou a conviver com ele, e quando a gente criava esse vínculo de amizade, ele falou, não, você pode me chamar de Léo, né? Então, conhecer o Léo, para mim, só não é mais importante do que ter conhecido o próprio Jesus na minha caminhada espiritual. Porque ele, né, o Léo é só a flecha, mas uma flecha fantástica que nos fez estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. E nós nos apaixonamos por esse jeito do Padre Léo de falar do amor de Deus e fomos para um retiro em Betânia. E a gente conhecia só o padre das pregações daqui,
da Canção Nova. E a gente conheceu uma outra realidade, uma realidade de um padre apaixonado pelos filhos dele, que são os filhos de Betânia, que somos os filhos de Betânia. Só abrindo um parênteses, outro dia uma amiga minha, uma gerente do banco, que ela assiste a Canção Nova tal, e toda segunda-feira ela assiste o Padre Léo, a Elaine Borelli, e ela diz o seguinte, mas o padre, ele teve filhos antes de ser padre? Porque ele fala tanto dos filhos. Só para esclarecer, eu esclareci para ela, mas para esclarecer para você. A Betânia, todas as pessoas que chegam a Betânia para começar um processo de restauração são chamados de filho. Então, todos os que vivem em Betânia são filhos de Betânia. Por isso que o padre sempre fala dos meus filhos. Não que ele tenha filhos biológicos, ele tem filhos espirituais. Está entendido? Então, e aí a gente começou a ir para Betânia e eu descobri um outro lado do Padre Léo, que era o lado desse pai espiritual dessa comunidade. E aí a gente começou a se apaixonar cada vez mais por esse jeito, essa Betânia, lugar de vida plena, e a gente começou a ir muito a Betânia. Então, teve um ano que a gente foi 5 vezes para Betânia. A gente ia quinta-feira à noite, viajava a noite inteira, que a gente mora em São Paulo, chegava lá, passava o final de semana com eles, com os filhos, fazendo retiro, às vezes sem fazer retiro, mas convivendo com a comunidade. E saía domingo à noite, chegava às 6 horas da manhã e já ia trabalhar. Cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, porque a gente via uma nova possibilidade de viver, uma nova velha, na verdade, né? A gente voltava para o que Deus espera de nós, para a simplicidade, para o acolhimento, para estar com as pessoas de verdade. E aí, quando a gente voltava para São Paulo, nosso coração ficava apertadinho até a vez da gente ir de novo. E assim a gente viveu durante 7 anos, né? 6 anos, nesse vai e volta, e voltando com o coração apertadinho, até que um dia, num retiro Rezando a Vida, a gente resolveu que a gente ia fazer uma experiência e morar 1 ano em Betânia. E foi o que a gente fez. Em janeiro, então, a gente se preparou no ano de 2005 todo. Eu tenho um negócio em São Paulo, a Cris é professora, nós temos nossa filha, e nós nos preparamos em 2005 para viver 1 ano na comunidade Betânia. Conversamos com o Léo primeiro, ver se ele aceitava a gente, né? O Vicente estava chegando, quer dizer, apesar do Vicente sempre ter sido da comunidade, mas ele estava vindo para morar na comunidade também. Chegamos juntos, né, Vi? E aí a gente preparou o ano de 2005 todinho, primeiro nós falamos com a Júlia tinha 8 anos, nossa filha. Falei, filha, ela sempre foi para Betânia com a gente, tanto é que as pessoas perguntavam para a gente, cabeça, porque lá é uma comunidade de dependente químico, lá só tem bandido, porque assim, quem não conhece Betânia, pensa que o dependente químico é um terrorista, e ele é um ser humano tão pecador quanto eu e tão bom quanto eu. O único problema é que ele tem uma doença, chama adicção, que desenvolve através da droga. Mas ele é um ser humano como outro qualquer. Então, as pessoas perguntaram, mas vocês pensaram na sua filha? Quando vocês se propuseram a ir para Betânia? E o que a gente respondia? Exatamente por causa dela também que a gente quer ir. Lógico. Lógico. É um lugar de muito especial. Né? É um lugar de vida plena. Assim, com todas as nossas misérias que todos temos, e o Léo falava, né? Betânia é um lugar para todos nós, para restauração a partir de mim, porque o Padre Léo era uma pessoa que precisava de muita restauração também. Ele falava que os livros que ele escrevia, as pregações que ele fazia, era para ele mesmo, para curar o coração dele em primeiro lugar. Então, essa ideia que a gente tem de um Padre Léo perfeito, não é verdade. Né? Não é verdade. E em Betânia, ele falava isso, em Betânia todas as máscaras caem. Tudo aparece. Então, ninguém consegue segurar as suas imperfeições por muito tempo. Só que é mais libertador ainda, porque, apesar das nossas imperfeições e das nossas limitações, Deus nos ama infinitamente. E essa é a grande verdade que o Léo queria passar para cada um de nós, e ainda quer passar, que Deus nos ama apesar e com todas as nossas limitações. Só que
Não, aí a gente ficou um ano em Betânia, e nesse ano foi o ano que o padre ficou doente. Então, a gente foi para lá em 10 de janeiro de 2006. Descemos porque nós fomos para a Casa-Mãe, porque tem várias casas, mas a Casa-Mãe é em São João Batista, em Santa Catarina. Fomos para lá, nós 3, e as malas no carro, e descemos para São João Batista. Em fevereiro, ele veio pregar o acampamento de carnaval e ficou doente. Na realidade, a doença se manifestou, porque provavelmente a doença já existia dentro do corpo dele, né? E aí a gente viveu esse projeto. Até que um dia o Vicente chegou para mim e falou: Betão, você conhece São Paulo, o Léo tem uma relação muito legal contigo, você pode ficar alguns dias desse tempo que você está à disposição da comunidade em São Paulo para ajudar no cuidado com o Léo? Falei, beleza. Falei com a Cris, né? A Cris falou, lógico. E aí, desse ano de 2006, que foi o grande calvário da vida do Léo, eu pude ter, o Douglas e o Daniel, nós 3 fomos os cuidadores do Léo, porque o Léo ele precisava de cuidados. Chegou uma hora que ele precisava tomar, para enxugar as pernas, para passar pomada, para tomar remédio, para ir para lá, fazer quimioterapia, ele precisava de cuidado. Então a gente acabou sendo o cuidador. E eu basicamente fiquei muito tempo, porque eu não tinha uma função definida dentro da comunidade. Então eu pude estar esse tempo com o Léo e aprender muito com ele. Então é isso que a gente também veio partilhar um pouco com vocês. Então, agora entrando no tema que nos pediram... Depois do preâmbulo todo? Só para vocês saberem quem somos nós, né? E o nosso amor pelo Padre, a gente queria partilhar com vocês a palavra de Deus na vida dele e quanto isso nos inspira até hoje. Então, eu queria que você abrisse a tua palavra em 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. A mim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim, tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Este é o tema da nossa pregação. A mim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E aí, a gente começou a pensar, o que me convém? Por exemplo, se a gente pegar pelo aquilo que é valor para mim, pela minha criação, por exemplo, uma criança que sobe no sofá, ela está sendo mal educada. E eu vou puxar ela na orelha e falar assim, tira o pé do sofá, moleque, porque isso é um valor para mim. Para um outro pai, dar um tapa na cara da avó, não tem problema. Isso não tem problema. Quer dizer, então, o que é que convém? Né? Por que convém? Porque senão a gente pode alargar muito essa questão de que o que é permitido para mim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Porque eu posso falar assim, não, olha, eu amo a minha mulher, mas eu vou ter uma relação com uma outra mulher, mas eu vou de camisinha para não ter risco com ela. Eu posso estar achando que isso é um valor para mim, eu estou preservando ela, eu estou tendo uma relação fora do casamento, mas de camisinha. Quer dizer, isso é um valor para mim? Então, qual que é aquilo que me convém? Nós somos cristãos católicos, nós somos cristãos. Tá? O que é valor para a gente? Valor para nós são os valores que Cristo nos deixou. Porque aí não fica nem subir no sofá, nem dar um tapa no rosto da avó. Aquilo que é lógico, vocês estão entendendo que eu estou brincando com esse paralelo, mas é para deixar claro que nem sempre aquilo que convém para mim é o que convém para o outro. E aí nós entendemos que saber aquilo que Deus quer para a minha vida é a referência. Sim. E aí, você quer complementar com alguma coisa? E aí a gente quer pular para um outro texto, que é só um minutinho. Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo.
alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essas duas palavras, elas são muito parecidas em um aspecto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu tenho que fazer uma seleção do que me convém. Uma escolha do que me convém. Não dá para eu fazer tudo o que eu quero, se não me convém. O que isso quer dizer? Quando eu falo, quando eu aceito esse amor de Deus, quando eu falo que eu sou cristã, quando eu falo que, não, agora Ele vai transformar a minha vida, eu estou fazendo uma escolha. Não dá para eu pegar o que me interessa do Evangelho. E muitas vezes a gente tenta fazer isso, não é? A gente fala assim, não, tudo bem, vai. Eu ia à missa todo domingo, tá, eu sei que é mandamento, eu vou fazer. Agora, não, perdoar minha mãe já não vai dar, perdoar aquela pessoa que me ofendeu já não vai dar, porque, não dá. Você pegou o pacote, você tem que pagar o pacote completo. Então, se você escolheu ser cristão, você vai ter que perdoar, amigo, não tem opção. Você vai perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Quem? Todo mundo que te ofender. Mas por que vai ter que perdoar, Cristina? É castigo? Qual é a lógica dessa... Porque o perdão, gente, alivia a nossa alma. Tudo que Deus nos fala que convém é para o nosso bem. Muitas vezes a gente não acha que é. O filho da gente não é assim? Quando a gente fala para ele, faz isso, faz aquilo, toma banho, escova o dente. Ai, tem que tomar banho, ai, tem que escovar o dente, ai, tem que estudar. Às vezes, ele não enxerga que aquilo é um bem para ele. Mas quando ele está com a boca aberta lá, e o dentista furando o dente dele lá, doendo pra caramba, ele vai falar assim, nossa... Não precisa ser nenhum filho, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, né, não é verdade que acontece isso? Eu adoro bala. Adoro bala. Adorar só a Deus, mas eu adoro bala, tá, gente? Tá vendo? A gente é limitado. E eu gosto daquelas bem grudentas, sabe? Sete Belo, que você mastiga bastante. Há 3 semanas, eu quebrei o meu dente com bala, gente. 2 problemas. Quebrar o dente, puxa, estragou meu dente, estragou meu bolso, né? Vocês imaginam quanto que é? Eu quase precisei fazer um implante. Quase. Ainda bem que deu para segurar ainda um pouquinho. Quer dizer, adoro bala, mas não convém. Não é? Não convém. Você já não sabe que pode estragar seu dente. Então, assim, é um exemplo bobo, gente. Mas, quando alguma coisa não convém, é porque não é para fazer que você vai se dar mal uma hora. Só que a gente é cabeça dura. Não é? A gente é cabeça dura. Então Deus fala, amigo, vai por aqui. E como é que eu sei que tesouro é esse? Como é que eu sei? Então, o Léo nos ensinou com isso. O Léo, para mim, o Léo é esse cara do tesouro aqui. Ele tinha um potencial, ele tinha a vida dele, ele trabalhava, ele estava fazendo a vida dele. Ele já tinha o seu tesouro. Só que ele encontrou em Deus o tesouro maior. Ele tinha uma namorada, não sei se vocês sabem, mas o Léo namorou. Ele gostava de mulher. Não é porque ele era padre que ele não gostava de mulher. Ele tinha o desejo de ser família. Só que, na medida que ele encontrou esse tesouro, que era a experiência de Deus, a mais pura experiência de Deus com ele mesmo, ele falou, não, esse é meu tesouro. Aí ele foi lá, chegou para a namorada dele e falou, não é isso que eu quero. Eu quero um tesouro diferente. Ou seja, ele vendeu as coisas que ele tinha para comprar esse tesouro. O Léo, para mim, é uma das pessoas, assim, ele tem uma inteligência
acima da média, né? Não sei se o Léo fez exame de QI, mas se ele tivesse feito, ele ia dar um número acima, porque ele era muito inteligente, muito perspicaz com as coisas. Por exemplo, segunda-feira ele ia apresentar a tenda, ele já tinha lido a Isto É, a Veja, o Estadão, a Folha de São Paulo, ele se inteirava de tudo para poder colocar o Evangelho na vida. E ele fez essa opção de vender tudo o que ele tinha para ir lá e comprar esse tesouro. O Léo, eu digo para os meus amigos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, se ele quisesse ser um diretor de uma multinacional, um gerente de marketing de uma empresa grande, ele seria, e ele ia arrebentar de ganhar dinheiro, porque ele era uma potência. Ele tinha tudo para ser um homem milionário, do ponto de vista econômico dos valores, mas ele quis ser milionário de valores que muitas vezes o mundo não consegue perceber. Ele comprou um tesouro que era a experiência mais íntima do amor de Deus, mas não ficou nessa experiência, porque quando ele debruçou e ele comprou esse tesouro, ele olhou para o tesouro e falou assim, não para aqui. A experiência desse tesouro está agora em eu me gastar com as pessoas, em eu levar essa verdade do reino às pessoas. E essa foi a vida dele. O Léo era um cara que ele se gastava para manter aqueles filhos e filhas com dignidade. Muitas vezes, por exemplo, o Léo foi pregar no Japão. No Japão. Aí chegou lá no Japão, voltou. E aí, Léo, como é que era o Japão? Ele falou, não sei. Eu saí do aeroporto, eu fui pregar, fiz a pregação, me levaram para o aeroporto, dormi, acordei, voltei para a pregação, voltei para o avião e voltei para o Brasil. Ou seja, a vida dele era que as pessoas pudessem fazer a experiência desse tesouro que transforma a vida das pessoas. Não é um tesouro que vai ficar quando a gente morre, mas é um tesouro que transforma a minha essência, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de amar, o meu jeito de perdoar. E ele descobriu isso e ele não guardou para ele. E ele se gastou por essa verdade. E ele era extremamente coerente com as coisas que ele vivia. Então, quando a gente faz essa escolha de que pertencemos a Deus, nem tudo me convém. Então, nas pequenas coisas, o Léo se ajustava a esse propósito. Por exemplo, quando ele estava na comunidade, o que me convém estar? Se eu fiz essa opção por uma comunidade, que eu quero acolher os filhos, que eu quero estar com esses filhos, o Léo estava na comunidade, ele estava escutando os filhos, ele estava, como o diácono falou, ceifando lá a via sacra, e quando ele estava ceifando a via sacra, ele falava assim, não, eu estou ceifando isso aqui, porque eu quero que os meus filhos façam essa via sacra comigo, e tenham esse encontro pessoal com Deus. Então, ele não ficava de bobeira, é como o diácono falou, às vezes não vai dar para eu fazer algumas coisas que eu quero, a minha pessoa quer, porque eu preciso fazer o que é importante para a minha comunidade. Outra coisa que o Léo fazia, que eu acho muito interessante, quando a gente entra na comunidade, quando qualquer pessoa entra na comunidade, a gente entra como filho, qualquer pessoa, ou missionário, ou vocacionado, ou padre, qualquer pessoa entra como filho de Betânia. Porque o que ele falava? Só a gente experimentando o que um filho experimenta, que a gente vai saber o que ele é capaz, o que ele passa. Porque a comunidade, ela é bastante rígida. Por quê? Porque quando a gente está na dependência química, a gente leva uma vida muito desregrada. Então, a primeira coisa que a gente começa a acertar são os nossos horários, são os nossos cuidados básicos, que muitas vezes a gente perde isso quando a gente está na drogadição. Então, assim, é banho, é fazer a barba. Uma coisa interessante que tem em Betânia,
que o diácono também falou, essa coisa de ser malandro, de querer levar vantagem. Então lá, amigo, levar vantagem não é o que nos convém. Jesus não fez o caminho mais curto. Jesus fez o caminho que era necessário. Então, em Betânia, a gente não corta caminho. Então, às vezes você está andando por aqui, o caminho é aqui. Ah, mas aqui é mais rápido. Tem até, gente, às vezes... Sabe quando a formiga faz o caminho mais curto, que tem aquela trilhinha assim, que você fala, putz, eu vou por aqui. Aí, quando você começa a andar pelo atalho, ele fala, não, o atalho não vai me levar onde eu quero. O atalho é escurinho. O atalho não está certo. Então, não se corta caminho em Betânia. E ele não cortava caminho. Se atalho fosse bom, tinha placa que chamava caminho, né? Mas não é... O caminho... é o que te leva, né? O atalho. E outra coisa, quando a gente está no caminho, se eu caio no caminho, alguém que está no caminho me vê. Mas se eu caio num atalho, fora do caminho, pô, que está mais fresquinho do que ali. Se eu cair no atalho fora do caminho, eu posso morrer, porque o pessoal que está no caminho não vai me perceber. Então, o caminho é o que nos faz. Por isso que nós somos igreja. Porque nós precisamos estar no caminho. Porque sozinho, a gente está sujeito a morrer sozinho. Então, se acontecer alguma coisa com a gente. Então, o valor não é não cortar caminho. O valor é fazer o caminho que tem de ser feito. Né? Esse é o tesouro. O tesouro, outros tesouros de Betânia, que Betânia é riquíssimo nesse sentido. Não devemos comer fora de hora, vamos comer só no horário das refeições. Por quê, Cristina? Porque eu preciso me autodominar, eu não posso ser carregado pelas minhas balinhas, certo? Pelo meu estômago. Pelo meu estômago. Eu tenho que ter um autodomínio. Quem manda em mim? Sou eu ou é aquele chocolate? Às vezes é o chocolate, não é? Não sei para vocês, mas a mim, tem horas que eu olho para ele, ele olha para mim, eu não posso nem ter em casa, porque senão eu vou comer. Quem é de vocês aí que falou assim, eu vou ficar esse mês sem comer chocolate e comer um chocolatinho sem que ninguém perceber? Você levanta a mão. Só eu? Ah, tem um monte de gente, né? Escondido, às vezes até do marido, né? Porque se ele me vê, ele me dá... Que bobagem. Tanto que não é para ele, é para mim. E aí aconteceu uma coisa interessante. É interessante porque assim, o que era valor? Como a Cris falou, a restauração do filho, ela passa por essa reeducação disciplinar. Porque quando o cara está na drogadição, não existe hora, não existe banho, não existe hora de comer, não existe nada. Então, quando você vai para Betânia, não é para você parar de fumar crack. É para você se encontrar com Deus e com você, é uma restauração da sua vida. O Léo sempre disse, a droga é o menor dos problemas. A grande sacada de Jesus Cristo na nossa vida é a gente poder se conhecer. Para que a gente possa poder dar os passos que eu preciso dar. Porque eu sei que eu sou bravo demais com a minha filha, e aí eu vejo Jesus lá com a prostituta, que ele ajoelha no chão, não olha para a cara dela. Ô filha, ninguém te condenou? Eu também te condeno. Então, Jesus vai nos formando, vai nos trazendo valores. Então, Betânia tem tudo isso da restauração. E a questão da alimentação é também mais uma ferramenta para a restauração dos filhos de Betânia. Só que o Léo era o seguinte, se os meus filhos fazem, eu também faço. Ou seja, o Léo, mesmo fora de Betânia, ele não comia fora de hora. Vou contar um caso para vocês antes do Léo. Um dia chegaram para Gandhi, uma senhora com um filhinho diabético, e falou assim, Mahatma Gandhi, essa criatura aqui tem um problema, não pode comer doce, e ele não consegue largar de comer doce. O senhor pode fazer o favor do seguinte, o senhor que é um mestre, que todo mundo tem em ti uma referência tão grande, o senhor pode falar para ele parar de comer doce? Aí ele falou assim, volta daqui uma semana vocês dois. Passou uma semana, elas chegaram lá, Sr. Mahatma Gandhi, esse aqui, eu não conheço a história de vocês, mas por que o senhor mandou voltar uma semana depois, se o senhor conhece a história? Ele falou que porque há 15 dias atrás eu comia doce ainda.
E eu não tinha autoridade para falar para ele não comer doce. Então eu parei de comer doce e agora eu não como mais doce. Agora eu posso falar assim, filho, não coma doce, porque isso faz mal para você. Ou seja, veja que falar para o outro fazer, não fazer, é muito simples. O Léo nos ensinou e aprendeu de Jesus a viver a vida na radicalidade da vida. Não é no radicalismo, mas ser radical. E ser radical implica muitas vezes você brigar com você mesmo. Então, por conta dessa coisa da alimentação, ele não comia fora de hora. Só que o Léo teve uma doença terrível, um câncer terrível. E ele precisava se alimentar mais vezes. Foi uma briga com esse homem para ele entender que ele não estava indo contra os filhos dele na medida que ele comia alguma coisa às 10 horas da manhã, que ele comia alguma coisa às 3 horas da tarde. Por quê? Porque a recuperação física dele dependia de uma alimentação. Então veja, aonde ia a radicalidade que quase se tornou um radicalismo, né? Porque aí não. Aí ele, não, então se eu preciso, eu vou... Mesmo porque em Betânia, se você está doente e precisa se alimentar mais vezes, você pode. Mas ele tinha essa exigência, que eu acho que é o que a gente precisa aprender. Ele era exigente com ele. E muitas vezes a gente é exigente com o outro. A gente quer que o outro faça, que o outro seja melhor que o outro. Uma coisa que o diácono falou também. Gente, eu tenho que ser melhor. A palavra de Deus é para me transformar. E o meu amor vai transbordar. E se o outro quiser, ele muda. Se ele não quiser, ele não muda. A mudança do outro não pode ser a condicional para eu ser melhor. Já que ele não mudou, então chega, cansei. Né? E isso é uma coisa muito, muito bacana de Betânia também. Porque uma vez chegaram para o padre e falaram assim, bom, mas qual que é a porcentagem de êxito da comunidade? Aí ele virou e falou assim, 100%. 100%? Como assim? 100% das pessoas que têm dependência largam a dependência? Ele falou, não. Nós não somos uma comunidade de recuperação. Nós somos uma comunidade de acolhimento. Então, o nosso êxito é de 100%. A pessoa que entra é acolhida. Do jeito que ela é, com a história dela, soro positivo, sem ser soro positivo, alto, baixo, magro, homossexual, heterossexual, celibatário, católico, evangélico. Você? Nós, cada um de nós. Então, essa é a nossa, tem de ser a nossa visão. E quantas vezes nós somos preconceituosos, até com irmãos cristãos. A gente precisa alargar o nosso olhar. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar com ele também, a gente estava na casa de uma amiga dele, aí a gente entrou, tinha uma bruxinha pendurada na porta. A gente falou, gente, essa pessoa é amiga dele há muito tempo. Será que ele nunca falou para ela tirar essa bruxinha, que essa bruxinha... Não, deixa a bruxinha lá. Eu não vou ter uma bruxinha na minha casa. Mas a casa é dela, a casa é dele, então deixa a pessoa ser o que ela quiser. O meu amor pelo outro não pode depender da conversão do outro, do jeito do outro. Isso é uma coisa que a gente precisa muito aprender com Jesus. Eu lembro que o Léo, quando ele falava dessa passagem de Betânia, ele falava assim, que Maria, que provavelmente com aquelas conexões que ele fazia, né, daqui e dali, provavelmente Maria era uma prostituta de leprosos. A gente falou, bom, se ela morava na colônia, porque o Lázaro era leproso, então... E ela era uma prostituta, enfim. E com os estudos dele, com as conexões dele, ele falou assim, era o lugar onde Jesus gostava de ficar. E por isso que Betânia chama Betânia, a comunidade. Porque é o lugar dos amigos de Jesus. E ele falou assim, gente, quem falou? Quando que Maria se converteu? Quando mostra ali a conversão de Maria?
Muitas vezes Maria chegava da lida dela, da prostituição, e Jesus estava dormindo lá. E ela continuava sendo amiga de Jesus. Então, Léo nos ensinou muito a gente não julgar. Não julgar. Eu acho que isso a gente precisa ainda crescer muito, muito. Eu preciso crescer muito. Porque a gente está com julgamento na ponta da língua. Essa pessoa é isso, essa pessoa não faz aquilo, essa pessoa fala assim, essa pessoa se veste assim, olha o cabelo. Gente, a gente julga o tempo todo. Então, o nosso coração precisa ser curado nesse aspecto também. E o Léo mostrou muito isso para nós. E também na questão de acolher os filhos do jeito que eles são. Muitas vezes a gente fica querendo mudar o outro também. O Dara falou tanta coisa. A gente quer todo mundo igual. Vamos pôr todo mundo numa forminha? Lá não, lá cada um é de um jeito. E às vezes não, com esse filho tem a regra? Tem, mas esse aqui vai ser diferente. E a gente tem de ter essa liberdade também para agir diferente com certas pessoas. Ah, não, tem que fazer com todo mundo igual. Eu sou professora, eu tenho 19 alunos. Tem coisa que é para todo mundo igual, tem coisa que, para você é diferente, porque você precisa de um cuidado especial, um cuidado diferente, né? Bom, deixa eu contar um pouco mais da história, então, do Léo. Voltando à questão do tesouro, né? Ou seja, o tesouro que ele comprou, que ele vendeu tudo para comprar esse tesouro, era a experiência do Cristo e era o que movia as suas coisas. Então o Léo tinha busca de santidade, ele queria ser santo, não para que o Papa Francisco o canonize, mas para estar cada vez mais próximo daquilo que Cristo espera de cada um de nós. E assim, algumas histórias interessantes. Por exemplo, teve uma vez a gente estava indo para São João Batista e pegamos o ônibus até Curitiba, e de Curitiba a gente ia. Só que a gente conseguiu emendar um dia e a gente foi passear na casa da Jana e do Jandir, que eram benfeitores, não sei se são ainda, lá da comunidade em São João Batista. E aí fomos, eles tinham um barco, a gente chegou na casa deles lá, e era uma sexta-feira, eu acho, e aí pegamos o barco, fomos passear, nadamos, comemos, foi super gostoso, super gostoso. E eu achei tão lindo do Léo que aí nós viemos embora. Isso foi, enfim, já estávamos em Santa Catarina e viemos embora, fomos para a comunidade e no caminho o Léo falou assim: puxa vida, estou tão feliz hoje, nem um pecado venial eu cometi. Ou seja, olha o cara, como ele tinha esse desejo de ser de Deus, né? O pecado venial é aquele pecado do dia a dia, né? Ou seja, a gente estava na praia, um monte de mulher bonita, né? De biquíni e tal, e ele conseguiu se manter, olhar para a beleza sem cobiçar a beleza, né? E ele partilhou isso com a gente, né? Veja, é uma coisa simples, mas veja aonde estava o olhar dele. Ou seja, quem não procura o tesouro não consegue limpar certas coisas que a gente precisa. Por isso que a experiência do Cristo, ela é fundamental para a nossa caminhada. Porque é muito comum, a caravana vem para a Canção Nova, passa... Como é que foi viver a semana lá na Canção Nova? Ah, foi maravilhoso, foi muito legal. E aí? Legal é ir no Play Center também. Não é mais. Não tem mais Play Center. Por isso que eu falei do Play Center, né? Entende que é muito mais do que achar que aquilo é uma coisa legal. O que é a minha experiência na Canção Nova vai mudar o meu jeito de ser comigo, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha paróquia, com o meu pároco, no meu trabalho? É isso, gente. Encontrar o tesouro é mudar o rumo da minha vida, porque ele tinha tudo para fazer um monte de coisa. E ele largou tudo aquilo e comprou um tesouro
que o mundo não compraria para me amar, para te amar, para amar cada um, para levar esse amor de Deus às pessoas e para ser transformado por esse amor. Porque como a Cris falou, o Léo não era um cara fácil, ele era um cara difícil, ele era cheio de mania, né? Já no final ele já estava bem doente, no segundo semestre de 2006, a gente conseguiu uma brecha na agenda do tratamento e fomos para São João Batista, né? E ele já estava magrinho, né? Meio cambaleante. E eu lá, que nem um pastor alemão, né? Ele andando, eu atrás dele, né? Aí eu, meio que seguindo ele todo cheio de história, olhou para mim e falou assim, tipo, passa, né? Falei, bom, vou na frente, né? Aí vou e ele atrás de mim. Daqui a pouco eu ouço... Eu olho, ele estatelado no meio do saguão de Congonhas. Léo, o que aconteceu? Ele, caí. Né? Então, mas por que você mandou eu contar essa história? Porque ele era um homem difícil. Ah, sim, né? sim. Ele era um homem difícil. Então, lindo, mas difícil. E aí, gente, eu estava lembrando que a gente... E falar que ele era difícil não é problema nenhum para a gente falar, porque ele falava isso. Não é que eu estou contando uma fofoca. Olha, vou te contar uma coisa. Por isso, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por isso que, com certeza, ler o livro Pertencemos a Deus vai ser demais fazer a experiência de ler esse livro. Sabe por quê? Porque a gente está falando de um contexto de um ser humano, como a nós, como eu e você. Só que ele fez esse mergulho profundo e transformou a vida dele, e transformou a vida de um monte de gente. Um monte de gente. O Léo tinha uma frase, eu adoro as frases dele, ele tinha uma frase que é assim, santidade não se improvisa. Gente, esse homem tinha uma intimidade com a palavra, as Bíblias dele, ele tinha várias, tudo riscadinho, tudo estudo, tudo isso, tudo aquilo. Então, e ele falou isso para nós, quando ele estava bem doentinho, ele falou, gente, eu não consigo nem rezar. Por isso, rezem enquanto vocês conseguem. Porque depois a gente vai no acúmulo das orações que a gente fez. Porque tem horas que você não consegue nem rezar mesmo. E era tão lindo, falando dessa coisa de que santidade não se improvisa, que o Betão partilhava também, que ele delirava, porque ele tomava muita morfina no final também da doença, porque ele tinha muita dor. Muita dor. E quando a gente sonha, eu ainda bem que ninguém consegue ler meus sonhos, porque tem sonho, gente, que não... Não sei eu. Não dá. Mas tem um sonho da gente falando, nossa senhora, meu Jesus, que eu estou sonhando, né? Não é? E assim, o Léo delirava. Só que os delírios do Léo eram assim, em nome do Pai, os delírios dele. A gente estava conversando com ele, daqui a pouco ele dormia e delirava. Em nome do Pai, do Pai Filho. Santo, Pai querido, Pai amado, não era assim que ele falava? Então, ele rezava delirando. Ele era um cara tão conectado ao tesouro, que até no delírio, onde eu sou, muitas vezes eu sou a minha essência, e minha essência não é o melhor que eu tenho para dar para os outros, é minha luta, ele exalava esse olhar, essa experiência do amor de Deus, até delirando. Era uma coisa impressionante. A simplicidade. E simplicidade não quer dizer que não tenha coisa boa. O Léo, na simplicidade dele, gente, ele tinha 2 ou 3 calças, né? Era isso? 2 calças. 2 calças jeans e aquelas camisas dele. E a mesma marca, as duas. Engraçada, né? Igualzinho. Não é que era Aquelas uma com rasgada aqui e outra rasgada na bunda. Não, as duas eram igualzinha. O sapato ele só comprava naquela loja X, mas era um sapato. Usava até acabar. Então, encontrar um tesouro também é dar valor ao que tem valor. O armário dele era uma portinha, gente. Era isso. Então, muitas vezes, a gente tem que repensar também. Quanta coisa a gente tem na nossa casa que a gente não usa? Então, encontrar um tesouro é partilhar nossas coisas com as pessoas também. E
A intimidade com a palavra também. A intimidade com a palavra, que é uma coisa que a gente não contou, também quando ele estava lá um dia fazendo a... O Léo ele ficou muito magrinho no final. E lá no HC, onde ele fazia a quimioterapia, era uma sala pequenininha, fria pra caramba. A gente ia cedo, eu pegava a Bíblia e fazia o meu estudo, e ele lá ficava deitadão, tomando lá a quimioterapia, né? E eu lembro que um dia ele não aguentou, ele pediu mais um cobertor para a Regina, que era a enfermeira que cuidava da gente, né? Aí não aguentou, ele pediu mais um cobertor, né? E ele estava morrendo de frio ali todo. E aí ele falou assim: abra em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Do nada. Eu falei, bom, deixa eu pegar, né? Deixa eu ler. Vai lá. O rei Davi, quando ficou velho e de idade avançada, por mais que o cobrissem com roupas, não mais se aquecia. E aí, gente, olha a loucura do cara. Então, para vocês entenderem, que ele era... Imagina, ele estava lá, não é que ele conhecia tanto o tesouro que ele buscou, que até na doença dele ele conseguiu... A hora que eu li isso, eu comecei a rir, eu e ele. Sabe aquelas risadas que você dá e o outro começa a rir? E a gente chorava de rir, porque ele estava exatamente um velhinho, morrendo de frio, cheio de cobertor, por mais que se cobrisse, não se aquecia, né? Então, isso é só uma brincadeira para dizer para vocês e para mim e para nós que santidade não se improvisa. O Léo acordava cedo para rezar. Ele ia pregar um retiro, por exemplo, ele ia pregar o retiro rezando a vida. Sabe o que ele fazia na semana? Ele lia o livro do retiro. Porque ele dizia o seguinte: a inspiração do livro, quem me deu foi o próprio Deus. Então eu preciso ler outra vez para ser fiel ao que Deus me mandou, que me revelou, para que eu possa pregar para esse povo que está vindo aqui. Esse convite é só para o Léo? É só para o Léo? Sim ou não? Não, é para a gente. Essa loucura do tesouro que faz com que um homem que tinha um potencial tremendo para ser um milionário, viver a pobreza da vida, uma simplicidade de vida, porque a alegria dele era poder ver um filho ser restaurado, ou melhor, poder acolher aquele que o mundo diz que não tem mais jeito. É essa a referência do Evangelho. É uma lógica que nenhum economista explica, mas é a lógica que faz com que a gente esteja aqui nessa manhã. E no final da doença dele também, ele não estava enxergando mais, porque ele estava com um vírus, né? Sei lá o que no olho. Esqueci o nome. Citomegalovírus, né? Citomegalovírus. Um trem aí no olho que ele já não estava enxergando direito. Aí, de repente, ele colocou a letra maior no computador. Ele falou: olha só o que eu descobri, eu posso escrever ainda. Ele lá, gente, eu acho que ele escreveu, 4 ou 5 livros, né? 5 livros no período de doença. Então, isso é mais uma coisa que o Dera também falou, né? O que a gente está fazendo com os o nosso tempo de sofrimento, o nosso tempo de dor, o nosso tempo de cruz, né? Jesus nos mostrou a liberdade de tornar a cruz a salvação. Ele podia não ter tido essa escolha. Deus escolheu, Jesus escolheu nos salvar pelo sofrimento dele. E nós, que escolhas nós fazemos de murmurar, de reclamar, disso? Nossa, aumenta a letra do computador que eu posso escrever mais. Eu posso partilhar com as pessoas o que eu tenho vivido nesse tempo. Então, dá um sentido para os nossos sofrimentos e para a nossa vida também. E ele foi um homem tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, que ele continua apresentando Deus às pessoas. Tem gente que não conheceu o Léo, nunca viu ele pregar, mas, olha aqui, Astrid e Rubens, por favor. Rubens, né? Por favor. Esses dois aqui são só um exemplo que eu conheci agora, para falar um pouco rapidamente do que foi conhecer, porque assim, eles não estavam na comunidade, eles não estavam engajados, nada. E de repente, essa baixinha aqui foi lá e ligou a TV Canção Nova. E conheci o Padre Léo, que na verdade
me transformou. Ele foi transformando meu coração. Ele me levou literalmente para Jesus Cristo. Eu deixei de ser uma cristã, né, uma católica morna, como ele dizia, para deixar o fogo abrasador do Espírito Santo tomar conta de mim. E ele me sacudiu, né, literalmente, sacudiu mesmo, assim, olha, acorda que os anos estão passando para ti, eu já te deixei criar os teus filhos, né, então faça alguma coisa, obra. Não basta dizer, eu sou cristã, eu amo Jesus. Faça alguma coisa. E isso foi o Padre Léo. Padre Léo, para mim, tem um significado assim, imenso. Ele era falecido, eu não sabia. Eu fiquei alguns meses lendo livros, comprando da Canção Nova, então lendo livros, assistindo palestras, até que um dia eu assisti a última palestra do Padre Léo. Chorei muito. 3 dias eu estava com o rosto, se tu olhasse para mim, tu diria assim, faleceu alguém muito próximo, faleceu. Só que já fazia uns 5 para 6 anos que tinha falecido essa pessoa e ninguém tinha me dito. Foi, para mim, uma experiência assim, de hoje ou nunca, e agora tem que fazer, e agora vai atrás, porque tudo que ele disse, o que ele fez, não foi em vão. Né? Não foi em vão, ele me levou para Cristo. E eu trouxe junto esse aqui, né? Que quando ele veio junto, veio de Inhapa, né? Tá aqui junto também. Não dava para se dizer nem que como assim, era um católico morno, não era nada, né? Hoje também reza, ora junto. Nós nem primeira comunhão tínhamos feito. O ano passado, o que nós fizemos? Fizemos a primeira comunhão. 30 anos de casado eu fiz no civil no último dia 4. Dia 17 de março do ano passado, né, de 2013, contraímos matrimônio. Então, levamos 29 anos para dar satisfação a Jesus Cristo e dizer para Ele, olha, né, nós estamos juntos, temos as nossas filhas adultas e agora nós estamos aqui, queremos te servir. Então, é muito bom estar aqui. Essa é a primeira vez que a gente vem até a Canção Nova. Né, somos uns inspirados de Betânia, já fomos a 2 retiros lá e pretendemos continuar retornando, né, e levando a palavra. E usamos muito, na verdade, os vídeos do Padre Léo para passar para as outras pessoas, porque a gente não vai deixar aqui, a gente vai espalhar, né, a palavra. O jeito simples que tu disse no começo, Betão, que foi o jeito que te tocou, ele me tocou e eu tenho certeza que ainda vai tocar muita gente. Né? Daqui a 20 anos vai ter gente dizendo assim, olha, fui evangelizado pelo Padre Léo, que já faleceu lá há 20 anos atrás. Né? Então era isso. E só para finalizar, eu sempre digo e repito, está no Evangelho, né, está na Bíblia, Jesus quer as ovelhas desgarradas. E eu fui uma ovelha desgarrada e hoje a minha evangelização, eu posso dizer, começou com a minha esposa em casa. Eu muitas vezes havia fazendo o terço e eu passava por ela na sala, olhava e dizia assim, para que serve isso? Teus problemas continuam. Muitas vezes eu dizia que ela estava ficando louca, maluca, né? E com o tempo eu fui observando mais. Aí eu comecei a assistir às pregações do Padre Léo, como o faço até hoje. E aquilo me tocou tão profundamente, porque o Padre Léo trazia o Espírito Santo, com certeza, em toda aquela palavra. E aquilo, até eu me emociono, aquilo me tocou profundamente. Amém. O terço serviu para trazer ele para cá, né? Fica aqui com a gente, tá acabando. Então é isso, gente. Na realidade, o Léo, Madre Teresa, Padre Jonas, enfim, tantos outros anônimos. E esses somos nós, os anônimos. De repente você nunca vai subir para vir pregar aqui. Precisa. Nem eles, né, foram de surpresa. Não precisa. O que precisa é a gente fazer a experiência e ser coerente com aquilo que a gente professa. Né? A transformação, o que fez com que o Rubens
começasse a querer olhar para as pregações, foi a transformação dela. É o amor que vai buscar a pessoa, não é imposição, não é na paulada, vai ser no amor, né? Então a gente tem só o resto da vida para ser transformado e fonte de transformação. Acredito que a gente quer ou não quer? Né? Então basta a gente vender, encontramos o tesouro. Vamos entender que se vender as coisas velhas, não se trata de ter que vender o meu carro, que é 78, mas eu tenho um xodó, deixa o carro lá, não tem problema. É vender aquilo que não me convém, né? Na minha afetividade, no meu olhar para o dinheiro também, por que não? Na minha sexualidade. Na minha preguiça, no meu julgamento. Na minha disponibilidade. É vender essas coisas que me tiram da graça e comprar essa que leva a graça e que vamos passar a vida. E tem gente que fala, poxa, mas você está aí ainda. O nosso tesouro, gente, o verdadeiro tesouro, a plenitude da vida, só na eternidade. Aqui, a gente tem que viver o reino com alegria, com força, com entusiasmo. Mas a plenitude é só no dia da nossa passagem. Por isso eu quero estar lá. E eu luto para que as minhas misérias não sejam maiores que as minhas virtudes. Para que eu possa chegar lá. Vamos lá. Queremos. Quem não quer? Quem quer ir para o céu aí? Diga aí. Aí uma vez perguntaram, quem quer ir agora? Eu fiquei com a mão levantada. Porque eu falei, se for para ir agora, eu quero. Não tem problema, porque o céu, gente, tem que ser um desejo. Não é eu quero ir para o céu, não. É plenitude na presença de Deus. E isso, por mais que a gente viva o reino aqui, jamais a gente vai ter. Então, o desejo do cristão é o céu, seja a hora que for, não na minha hora, mas a hora que ele quiser. E eu tenho certeza que quando a gente estiver lá, no céu, esses que nos precederam estarão lá para nos acolher. Eu tenho certeza que a gente vai estar lá junto, vivendo Betânia lá no céu, com Marta, Maria, Lázaro, Léo, Juscelia, Sueco, seu Zé, meu pai, enfim. Lá está o nosso tesouro. Vamos ficar de pé, gente? Lá onde não tem mais choro. Vamos rezar essa música. Mas não é só cantar, não. Fecha os seus olhos, pensa na letra, quem sabe canta. E vamos rezar essa letra. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Mais uma vez vamos cantar e rezar com essa música. Lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro, meu irmão, onde todos juntos cantaremos hinos de louvor. Lá onde o nosso querido Padre Léo sempre buscou e nos ensina cada dia mais a buscar as coisas do alto. Cante e reze junto, meu irmão. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.